Você já deve ter ouvido aquela perguntinha clássica: qual foi o animal mais perigoso da Terra? É um tipo de conversa que o povo joga quando tá entediado, quando tá sem nada pra falar. Porém, sempre as respostas são a mesma: Tiranossauro, Megalodonte, Smilodon, Pterossauros e etc. Um cardápio inteiro de criaturas que fariam qualquer um virar estatística em segundos. Óbvio, essas respostas são muito boas, são assustadoras e tudo mais. Porém, se você olhar com calma, se cavar as evidências e se escutar os fósseis como quem escuta uma música, vai perceber que a resposta real não é nenhuma dessas. Ironicamente, nem é o maior predador, nem o mais famoso, nem o mais cinematográfico. O animal mais perigoso da pré-história foi aquele que nem precisava de presas, garras ou músculos colossais, os próprios hominídeos. Nós, os humanos. Isso mesmo. A versão raiz do que somos hoje. A criatura que olha o mundo, pensa demais e decide de menos. E quando você começa a seguir os rastros dos fósseis, percebe que todos os nossos ancestrais carregavam um currículo de violência que faria até mesmo o T-Rex pedir pra ir embora do planeta. Aqui tá começando mais um vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Antes de qualquer coisa, tem o período mais horrível para você nascer como ser humano primitivo: o Neolítico. Se existisse um modo difícil da vida, era aquele, e a violência era praticamente obrigatória. Os números não mentem, centenas de sítios pelo mundo mostram massacres em série, enterramentos coletivos, ossos esmagados, cabeças partidas que nem melancia e uma criatividade macabra que parece até mesmo o roteiro de um filme proibido. Um filme bem assustador. Só que entre tudo isso, o lugar se destaca pela capacidade de traumatizar até o arqueólogo mais calejado. Um sítio tão repulsivo que parece um crossover entre ritual, terror e insanidade coletiva. O nome dele é Rex-Shane. Ele parece uma ferida aberta no passado. Imagina um vilarejo que existia não como lar, mas como palco. Agora imagine que esse palco era cercado por valas profundas onde pelo menos 1000 pessoas foram jogadas. Não mortas por acaso, nem vítimas de guerra, mas conduzidas até ali. Como quem leva o gado pro abatedouro. Os crânios mostram marcas de machadinha de pedra, as tíbias quebradas igual madeira molhada, ossos queimados, rachados, esfolados, partidos ao meio e alguns churrasqueados. Literalmente, sim, torrados. Os pesquisadores encontraram tanta fratura, corte e desmonte que parecia que as pessoas tinham virado ingrediente de um banquete aos pedaços. E o pior, isso não é exagero narrativo, pessoal. Tem marca de dente humano nos ossos. Sim, é um canibalismo industrial, uma loucura. E ainda tinham preferências, o corte nobre, entre aspas, por assim dizer. Adivinha qual era, pessoal? Só adivinha, o cérebro. Os assassinos abriam o crânio pela linha sagital, tiravam a tampa como quem abre uma fruta, raspavam o conteúdo e depois transformavam metade da cabeça da vítima em um copo. Mano, que isso? Um copo de crânio. E ainda era arriscado eles dar um brinde à crueldade. E isso era só qualquer dia normal no Neolítico. Pra eles era nada demais. Agora, se você pensa que isso é o limite da insanidade humana, espera só até chegar na parte em que descobrimos a primeira prova de homicídio da humanidade. Não é mito, não é suposição, é um fato científico. Numa caverna no coração da Romênia, encontraram o crânio de um homem que viveu há mais de 33 mil anos. A cabeça dele parecia um coco que levou 2 porradas certeiras com o mesmo objeto pesado. As fraturas eram idênticas, a sequência era precisa. A primeira pancada derrubou, a segunda já era, apagou. O agressor era canhoto, estava de frente para a vítima e sabia exatamente o que estava fazendo. É o primeiro capítulo comprovado da longa novela chamada Humanos Matando Humanos. E para variar, começou cedo demais. Os arqueólogos cismaram em abrir uma área de antigo palácio de Ávares, no delta do Nilo. Esperavam achar cerâmicas, talismãs, talvez restos de banquetes reais, o básico que eles procuram. Mas o buraco devolveu algo que faria até um escriba largar o pincel e pedir férias. 12 mãos humanas, todas decepadas no punho, enterrados com um cuidado muito grande em 3 covas. Sem braços, sem corpos, sem nada que fizesse sentido. 12 mãos arrumadas como se fossem troféus, ou pior, até pagamento. Afinal, pessoal, isso não era um açougue acidental. Não era ritual funerário, nem magia. Era economia. Os egípcios já tinham deixado em hierógrafos. Guerreiros recebendo ouro em troca de mãos cortadas de inimigos. Quanto mais mãos você entregava, mais prestígio, riqueza e favores você recebia. Era como um programa de fidelidade de horror. Mate mais e ganhe mais. Um assassino de aluguel, basicamente. E o mais confortável, as mãos achadas não pertenciam apenas a soldados rivais. Incluiu adultos jovens, possivelmente civis e até uma mulher. A pergunta bate seca. Quantas pessoas perderam a mão só porque alguém queria subir na carreira? E assim, entra outro capítulo do catálogo humano, quando a violência vira cerimônia. Porque nós, como espécie,
Temos uma estranha habilidade de transformar brutalidade em performance, dor em tradição, sangue em identidade cultural. E isso não se limita a humanos contra humanos. Algumas sociedades antigas realizavam sacrifícios que fariam um espinossauro sentimental desistir na hora do almoço. A ideia era simples: quanto maior a dor, maior o poder. O sofrimento virava moeda espiritual, as vítimas viravam ponte entre mundos. Existem registros do Neolítico de crânios arrumados em círculos como vitrines de aviso, ossos pintados com pigmentos rituais, mandíbulas penduradas como pingentes tribais, e nada disso era só por estética, era uma mensagem. A violência humana não era só prática, era simbólica, era palco e também era contrato social. E quando você olha para isso, percebe que os predadores pré-históricos parecem, no fundo, criaturas até razoáveis. Agora vira o foco, pessoal. Esquece o ser humano atacando. Imagina os grandes carnívoros da pré-história analisando a gente. Sim, eles olhando para nós seres humanos. Para um tigre de sabre, um grupo de homo sapiens era um problema ambulante. Barulhento, organizado, armado com fogo e teimoso bastante para te seguir por quilômetros, mesmo sangrando ou todo lascado, ou até sem um motivo aparente além da teimosia. Para um leão das cavernas, nossos ancestrais eram um tipo de vizinho que aparece à noite com tochas, gritando, jogando pedra e pegando seus filhotes para domesticar. Basicamente o povo de hoje em dia indo pra festa. Para o urso das cavernas, éramos só uma praga que insistia em morar dentro da casa dele. Isso gerou conflitos? Muitos. Há ossos com marcas de mordida de hiena sobrepostas a cortes humanos. E também brigas pela carcaça. Uma briga muito louca, mas em quase todos os casos, o padrão mesmo. Eles tinham medo da gente. Medo do fogo, medo das lanças, medo da nossa capacidade de cooperar para matar algo mais forte, maior e mais rápido. Os predadores respeitavam distância. E eles tinham muita razão nisso, eram até mais espertos que a gente. Agora chega a pergunta que abriu tudo. Qual foi o animal mais perigoso da pré-história? Não foi o megalodonte, não foi o tiranossauro, o esmilodon, giganotossauro, dinossucos, titanoboa. Não foram essas criaturas. O mais perigoso foi aquele que, mesmo franzino, mesmo lento, mesmo fraco, aprendeu a quebrar ossos com pedra, cortar mãos por ouro e transformar inimigos em copos e organizar até mesmo morte como o que organiza um festival. O animal que transformou violência em ferramenta, cultura, estratégia, crença e espetáculo. O único que matou por poder, por ritual, por favor, por esporte e até mesmo por mensagem. E às vezes, só por existir. A única espécie que conseguiu fazer o planeta inteiro parar e olhar para si mesmo e pensar: que bosta de praga é essa que eu criei? E no final das contas, quando você soma Exen, Egito, cavernas, rituais e fósseis marcados, descobre a verdade que ninguém nunca vai te contar ou te contou. Na pré-história, o predador mais mortal, ele não rugia, ele falava. O ser humano, pessoal, desde o início, ele começou com o seu ego, com o seu egoísmo, a atacar o seu irmão, seu próximo. Na Bíblia vemos também Caim e Abel, o primeiro assassinato da Bíblia e também um dos primeiros pecados do mundo e também um dos que Deus abomina. Então, desde o princípio, os seres humanos matam por dinheiro, matam por esporte, matam porque querem, porque alguém falou alguma coisa, porque ele não gostou da cara. E isso mostra como o ser humano ele é o animal mais perigoso que já existiu. Porque ele, além dele ser inteligente, astuto, ele não tem medo muitas vezes, se encurralado pelo menos não. Eu costumo dizer, pessoal, que o fraco é o ser mais perigoso de todos, porque no seu momento que ele está encurralado, ele faz qualquer coisa para sair, até mesmo matar algum parente, algum irmão, para sair daquela situação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Trouxe até uma pequena reflexão aqui sobre essa questão do egoísmo humano, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Fiquem com Deus. E até mais. Valeu.